Olá, meu nome é Robson e nós iremos apresentar um jogo Forest++, que foi desenvolvido com minha dupla Murilo para a complementação da nota de técnica de programação. Por se tratar de um trabalho, ele foi avaliado com base em alguns requisitos, e os primeiros deles são os requisitos funcionais, sendo que nós temos que apresentar graficamente ao usuário opções de jogador, de fase e todas as opções pertinentes. Vocês podem analisar aqui no canto esquerdo que temos o menu principal, onde podemos escolher fase, é, o load game para carregar jogos anteriores que nos casos não está funcionando, e o leaderboard, né? Também permitimos que sejam criados dois jogadores e feito o controle e representação gráfica deles. Depois, ao clicarmos ao selecionar a fase, somos direcionados para outro menu para escolher a quantidade de plays desejada. E também disponibilizamos ao menos duas fases, que vocês podem ver no menu principal aqui, tem um level 1 e level 2. E o nível pode ser escolhido via esse menu principal, que é controlado pelas teclas S e W e selecionado pela tecla Space. Pode passar, Murilo. Sendo que cada fase é constituída por pelo menos três tipos de inimigos. É, na, na- no slide anterior tinha lá a foto da fase 1. Nesse caso aqui temos a fase 2, que é constituída por. A fase 2 é constituída pelo arqueiro, pelo NM1 e pelo boss. Sendo que todas as fases aqui são diferentes fases criadas em períodos diferentes. E vocês podem perceber que a disposição de cactos e teias de aranha durante a fase é distinta, bem como a de inimigos. Vocês podem perceber que o boss na imagem abaixo foi criado, na de cima não, e alguns inimigos também não foram criados e outros foram, cumprindo assim esses requisitos aqui, da criação de inimigos e obstáculos. Pode passar, mano. Toda a fase nossa foi constituída por mais de dois tipos de obstáculos, que foi o ground, que é o chão normal, que não tem nenhum efeito além de fazer com que as entidades não atravessem por ele. A web, a teia, que tem como objetivo dificultar a velocidade que o player tem na direção de X. Ele diminui drasticamente a velocidade do player na direção de X. E o cactus, que dá dano no player. O, a nossa classe Collision Manager faz todo o gerenciamento de colisões efetivamente através de seus métodos e atributos, como a lista que ela tem para player, para atributo, e ela checa os diferentes tipos de colisões que há nele e manipula os diferentes atributos de cada entidade correspondente ao seu tipo de colisão que houve. Por exemplo, entre o player e o inimigo, ele checa se o player está atacando a direção do inimigo e dá dano no inimigo, e por assim vai. E em relação ao critério 10, nós não conseguimos cumprir o requisito completamente, uma vez que não permitimos o salvamento da jogada, mas disponibilizamos o leadboard. Então, dos requisitos funcionais foram cumpridos apenas 90%. E no canto aqui direito da imagem vocês podem ver a imagem do leadboard. Pode passar, Murilo. Vamos lá. Então agora eu vou falar sobre os requisitos conceituais. É, primeiro, os elementares aqui, classes e objetos. Evidente que foi utilizado, né? Em todas as classes, até porque é um projeto orientado a objetos. Então, atributos, todos eram privados ou protected, nenhum público. É,
uso de variáveis e constantes. Foi, como vocês podem ver ali na imagem da direita, é, bastante usado. Métodos com retorno const e parâmetro const também, na imagem à direita. E construtores sem e com parâmetros e destrutores também. Ah, a classe principal nossa era a classe game. E as classes eram divididas em .hpp e cpp. Exceto as classes que eram template, né? Que você tem que implementar tudo no header. Ahn, em termos de associação direcional e bidirecional, na direcional a gente tem uma classe arqueiro e uma classe flecha, por exemplo, onde o arqueiro conhece a flecha através de um ponteiro, mas a flecha não conhece o arqueiro. E para associação bidirecional, a gente tem, por exemplo, vários menus que são estados do jogo e, e a classe game conhece esses menus, ela até cria esses menus, mas algum desses menus tem ponteiro para a classe game. Agregação via associação e agregação propriamente dita foi extensivamente utilizada também em vários headers e .cpp. Herança elementar foi bastante utilizada também, por exemplo, sei lá, na classe Observer. ah, e herança em diversos níveis, desde a classe Bean até o Player. Tem vários níveis de herança ali. Herança múltipla a gente acabou não utilizando. É, o operador this a gente usou bastante até na classe game, até porque, como eu acabei de falar, os menus tinham ponteiro para game, então na criação desses menus você passava o game usando o ponteiro this. Alocação de memória evidentemente foi usada também, inclusive está sendo utilizada nessa imagem aqui à direita. Ah, templates, a gente utilizou uma classe list e, que é template, e uma classe coordinate também. Uso de try catch foi na hora de abrir arquivos de texto, para garantir que o arquivo de texto pode ser aberto. Caso não seja aberto, a gente manda uma mensagem de texto. Para sobrecarga de construtores e métodos, teve em vários lugares, como você pode ver aqui, construtora sendo sobrecarregada. Ah, operadores, a gente tem um operador de colchete sobrecarregado na classe list, por exemplo. Você pode acessar a lista usando o índice. Você pode também utilizar os operadores mais, menos, igual, enfim, na classe coordinate. Persistência de objetos e dos seus relacionamentos a gente acabou não utilizando. Métodos virtuais, a gente tem, por exemplo, o método draw da classe entity, enfim. Polimorfismo foi bastante utilizado, inclusive bem exemplificado aqui, a partir da classe EntityList, onde tem o método execute, que chama todos os executes dos elementos dessa lista. E então toda entidade tem um execute que é reimplementado, né, na sua classe mais derivada ali. Dessa forma, o polimorfismo fica bem evidente. Métodos virtuais puros foram utilizados, inclusive na classe Bean, e inclusive ela mesma é uma classe abstrata. Coesão e desacoplamento efetiva, a gente usou, por exemplo, o gerenciador gráfico, que separa a parte gráfica das entidades. Namespace foi extensivamente utilizado também. Por exemplo, na imagem ao lado aqui tem o namespace lists, que tem a lista e a lista de entidades. Classes alinhadas, temos a classe element dentro da classe list. Atributos estáticos e métodos estáticos a gente usou também, principalmente nos gerenciadores, onde a maioria são singletons, então tem que ter métodos estáticos e um ponteiro para instância ali estático também.
A gente fez uso de const também, como já demonstrado anteriormente. A classe string da STL a gente usou, por exemplo, na hora de carregar a textura para uma entidade, a gente passa uma string com o caminho da imagem a ser carregada. É, é, a gente usou mapa e multimapa também. O mapa, por exemplo, foi usado na classe state para associar a um inteiro a um estado. É, na questão de biblioteca gráfica, as funcionalidades elementares a gente utilizou para desenhar na tela e tal. A gente usou também o delta time, né, onde você pega um tempo decorrido entre dois pontos. Também da biblioteca gráfica. Tratamento de colisões também, utilizando o gerenciador de colisões. E a programação orientada a eventos, eu não tenho certeza se ela se encaixa, né, devido às apresentações anteriores, mas a gente tem uma classe Events Manager, ou gerenciador de eventos, que recebe todos os eventos do SFML e emite, né? E também tem a classe Input Manager, que recebe esses eventos do teclado e através do padrão de projeto Observer, ela notifica todo mundo que precisa saber dessas alterações. Conteúdos do ensino médio, a gente tem as equações de posição e velocidade aqui, né? Do ensino superior, por exemplo, a gente pode usar essa equação para determinar a altura que a flecha, por exemplo, tem que chegar ou perdão, a altura de um pulo. Em termos de engenharia de software, para compreensão e rastreabilidade, a gente teve o diagrama UML, né, e um Google Docs com uma tabela de requisitos. Falando do ML, a gente teve esse diagrama de classes durante todo o trabalho e que foi apresentado nas reuniões com o professor. Falando sobre padrões de projeto, a gente acabou utilizando não 5, mas 3, o State, Observer e o Singleton, como já mencionei. E os testes também foram realizados durante todo o projeto para garantir que tudo funcionava devidamente. O versionamento de código e a automação foi utilizado via GitHub, como exemplo da imagem ali, e o IntelliSense foi usado para automação do código. As reuniões com o professor foram 4 reuniões, que é o mínimo requisito do projeto, e reuniões com os monitores foram apenas 4. Revisão, a gente fez a revisão do trabalho do Thomas, da STT1 também, e concluímos 82,5% dos requisitos conceituais. Por fim, esse é nosso diagrama completo, nosso trabalho final, sendo que na parte superior direita temos os gerenciadores, na classe da esquerda temos ali a classe lista, alinhada com a classe element. Temos também a lista de entidades, a classe abstrata bin, que ela tem um ponteiro para o gerenciador gráfico. Logo abaixo do bin temos temos o menu, o namespace menu, que é onde tem todos os menus, a classe abstrata menu. No canto direito tem o level, que ela é uma classe normal, que só tem como entrada um texto TXT e ela constrói o nível de acordo com isso. No canto direito temos o namespace entidades, que tem todas as entidades estáticas, que são os obstáculos, as entidades móveis, que são os move entities. E embaixo temos aqui o padrão de projeto, que acreditamos que seja que é o Observer. Temos o Observer, que a depender do tipo de notificação que é tido aqui, é feito o controle do menu, do player e por aí vai. E temos também aqui uma classe Timer, que é usada para controlar o cooldown de ataque dos inimigos. Pode passar. Aqui temos aqui o namespace int,
que são todas as entidades da constituem uma fase. Então temos aqui a classe abstrata Entity, Obstáculo, Move Entity, Character e Projectile. No canto esquerdo nós temos aqui os obstáculos que derivam de Entity e obstáculo. Temos o Ground, que é um chão normal. Ele não dá dano, ele só faz com que as entidades não atravessem por ele. Temos o Cactus, que ele dá dano no player. E a Web, que é a teia, que ele tem um atributo Slow e modifica a velocidade do player na direção de X. Vindo aqui para o namespace Movente, temos o Projectile, que é e que deriva do projeto é o Arrow, que é a flecha que o arqueiro lança. Temos aqui também em Character, temos o Player, com seus respectivos atributos. Temos o NM1, que seria aquela espécie do Boitatá, que vocês viram nas imagens anteriores. Ele dá 1 de dano, tem 1 de vida. Temos o arqueiro que ele lança flecha em um cooldown definido. E temos o boss que ele tem ponteiro pro player, tem ponteiro pros dois players. E ele tem um atributo rage que é mais danoso conforme passa o tempo. Pode falar, mulher. Aqui, falando um pouquinho aqui dos gerenciadores, né? A gente teve o gerenciador gráfico que foi implementado usando Singleton. Ah, ele tem vários métodos básicos para utilização da interface gráfica. Tem o DataTime e tal, a instância. Ah, o gerenciador de colisões é o que trata da movimentação das coisas, né? Então, quando algo colide com outra entidade, as devidas alterações são feitas e são chamados os métodos que interferem com as outras entidades. Já agora eu vou falar um pouco sobre a nossa implementação aqui do gerenciador de eventos. O gerenciador de eventos basicamente recebe todos os eventos do SFML e caso esse evento seja do tipo uma tecla ser apertada ou solta, ele manda esse evento para o Input Manager que, que notifica perdão, o Input Manager é o subject, o observee do nosso observer. Então, ele notifica na lista de observers, é um vector, perdão, o vector de observers, ele notifica todo mundo é, é, dessa forma, né? E dessa forma, com o notify, é, todos os observers executam o método handle key pressed ou release, né? É, que é virtual na classe observer e é reimplementado no menu control, level control e player control. O menu control basicamente ele controla quando você quer ir para cima ou para baixo dos botões e acessar um botão. O level control é só para pausar a fase. E o player control controla a movimentação e ataque, enfim. É, falando sobre o State Manager agora. A gente implementou da seguinte forma, né? O jogo ele cria todos os estados e o State Manager ele consegue alterar entre esses estados. E no loop principal do jogo a gente chama o execute do estado atual. E todos os estados têm perdão, o estado tem esse execute como virtual, né? Então cada estado reimplementa o seu execute e o código funciona dessa maneira, que é um outro exemplo de polimorfismo também. Aqui temos a lista template, né? A lista de entidades, a classe bin, o state, os menus e a fase. Aqui uma imagem do menu principal. Dentro do jogo aqui com 2 jogadores, tem uma HUD que mostra o HP dos dois e a pontuação. Aqui
aqui o nosso protótipo de leaderboard. E temos um vídeo aqui da gameplay para mostrar. Então você pode escolher aqui, entra no leaderboard, tem a fase 1 e aí você escolhe com quantos players você quer jogar. Com player, você pode ver que tem 3 instâncias de cada inimigo pelo menos. O espinho ali causa dano no jogador. E aí ele ganha a fase. Agora eu vou jogar a segunda fase. E agora já tem um chefão. Eu vou acabar morrendo aqui, mas enfim. E agora a segunda fase com 2 jogadores, que pode ser controlado separadamente. Comecei. Por fim, ao final desse trabalho, nós concluímos que não só desenvolvemos apenas habilidades técnicas, como a aprendizagem de orientação a objetos, saber versionar código e por assim vai, mas também aprendemos algumas soft skills que será valioso ao longo da nossa vida, que é a questão de trabalhar em grupo, saber delegar, saber ser transparente com o que foi feito, ter compromisso, é, até isso é uma questão de respeito para com o grupo, no caso aqui que seria a dupla, e também desenvolvemos habilidades que, mesmo sem ter feito a matéria de engenharia de software, sabemos hoje como desenvolver um software e ter o mínimo de estrutura para que não, ao longo desse desenvolvimento, tenha erros por conta de, de organização e projeto, e por falta de projeção também disso. E também aprendemos a questão de gerenciar código, gerenciar o nosso tempo, por se tratar de um projeto que tem um grau de complexidade maior, e isso foi realizado em meio a um semestre com diversas disciplinas. Então é isso, eu acredito que esse projeto foi muito proveitoso para a nossa formação como pessoa, como futuro engenheiro e como futuro desenvolvedor de software. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso trabalho.